Olá, humanos! Vamos resolver a 10ª questão do livro Os Fundamentos da Física, volume 1, e continuar os nossos estudos sobre ordem de grandeza. Essa questão é muito interessante, simples, mas precisa de atenção e de você resolver numa ordem mais apropriada. Eu recomendo que vocês comecem lendo o comando da questão. Nesse caso aqui, ele pede para a gente a ordem de grandeza relacionada ao total de minutos. Então, aqui, ó, a gente já identifica que a grandeza é o tempo. É o primeiro passo importante. Depois, a gente precisa buscar, então, como que a relação do tempo está sendo criada nesse exercício. No início do texto, ele cria a relação entre partida e o tempo, que é justamente o que a gente queria. Ou seja, ele fala que para cada partida temos uma relação de 90 minutos. A gente quer a ordem de grandeza do total de minutos. Portanto, a gente quer buscar esse valor x aqui, que é o nosso total. O problema é que a gente não sabe ainda a quantidade total de partidas. Vou chamar de PT. Isso não é uma crítica política. Precisamos agora buscar no texto a outra relação que nos diz a quantidade total de partidas. E nesse caso, é a relação com a quantidade de torcedores. A gente tem que, desde 1960, passaram mais de 30 milhões de torcedores no Morumbi. E a média por partida é de aproximadamente 28 mil. Vocês conseguem entender então que a quantidade de partida que eu quero vai se dar pela divisão entre os 30 milhões e os 28 mil? É uma outra regra de 3. Se uma partida tem 28 mil torcedores, qual que é o PT, a nossa quantidade total de partidas, em 30 milhões. E aí a gente multiplicaria em cruz, isolando aqui o PT. Pegaremos esse resultado, substituiremos aqui e encontramos o valor do x e depois analisamos o resultado, que vai ser a nossa ordem de grandeza. Essa é a lógica que você precisava ter pensado para resolver essa questão. Sempre que a gente estiver trabalhando com ordem de grandeza, vão aparecer números muito grandes ou muito pequenos. Então, em vez da gente usar esses números gigantes aqui, com vários zeros, a gente deve transformar eles em notação científica. Veja a diferença. Se a gente multiplicar em cruz, vai dar 1 vezes 30 milhões, que é o próprio 30 milhões, dividido pelo 28 mil. Eu sei que você vai morrer de vontade de cortar esses zeros, mas lembre-se, é um exercício de notação científica, então não é legal ficar cortando os zeros. Você pode se confundir depois. O ideal desde o início é transformar eles em notação científica. Eu vou deixar com 2 casas decimais, que por definição não é notação científica em si, mas é só para facilitar a visualização do que eu quero explicar para vocês. Então, olha, aqui a gente tinha uma suposta vírgula nesse ponto, né? E movemos ela aqui para o 30. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Portanto, temos 10 elevado à sexta. E isso equivale a 30 milhões. E aqui no 28 vamos fazer a mesma coisa. 28 vezes 1, 2, 3. Só faltou 10, né? 10 elevado à terceira. Agora, você vai ficar com muita vontade de dividir o 30 pelo 28, mas não precisa fazer isso. Se acostume a usar aproximações. Você sabe que o número que vai dar aqui é aproximadamente 1, porque eles são aproximadamente iguais. Vai dar 1,0705, alguma coisa assim. Então, para todos os efeitos, você pode colocar apenas o 1 vezes a potência de 10. Então, lembrando das propriedades de exponenciação da matemática básica, quando temos aqui as bases iguais, em uma divisão, a gente precisa só subtrair os expoentes, conservando a base. Então, ficaria 10, que é a base conservada, 6, que é o expoente do numerador, menos 3. Isso vai dar 10 elevado a 3, quantidade de partida. Agora, a gente pode pegar esse valor e substituir na nossa equação final. Vamos ter, então, que x vezes 1 dá o próprio x, é igual aos 90 minutos vezes o 10 à terceira.
Para deixar em notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10, lembra? Então não pode ser 90. Vamos mover a vírgula daqui para cá. Quando a gente faz esse movimento, temos que aumentar uma unidade no expoente. Então vai ficar 10 a quarta. Isso aqui, lembrando, é o total de minutos. Agora a gente já fez toda a matemática e nos resta apenas fazer a análise da ordem de grandeza. Eu falei para vocês no último vídeo, mas eu vou repetir aqui. Existe duas regrinhas. Se esse valor que está multiplicando a potência de 10 for maior ou igual à raiz de 10, você precisa somar uma unidade no expoente. Vou chamar ele de n aqui, ó, para vocês não brigarem comigo. Então, esse valor, que é o n, se for maior ou igual à raiz de 10, raiz de 10 é aproximadamente 3,16, se eu não me engano. Ou seja, se for maior que 3, você tem que aumentar um valor no expoente. Se o n for menor que a raiz de 10, você mantém o expoente. No nosso caso, obviamente, o 9 é maior que 3,16. Portanto, a nossa ordem de grandeza aqui, que inicialmente seria de 10 elevado a 4, precisa aumentar 1 no expoente. 1 mais 4, 5. E essa é a nossa resposta final. A ordem de grandeza é de 10 elevado a 5. É um exercício simples, mas é muito fácil se confundir e tentar fazer continhas que não precisa. Espero que eu tenha te passado uma forma mais tranquila de realizar ela. Se fez sentido para você, deixe um comentário, a sua curtida, se inscreva e até a próxima.